Santa Teresinha e os Santos Anjos. Este texto do padre William Wagner foi retirado de uma carta circular do outono de 2001. E nós vamos deixar na descrição deste vídeo o link do site de onde tiramos este texto. Santa Teresinha de Lisieux nutria uma devoção especial pelos Santos Anjos. E isto se enquadra bem na sua pequena via, pois Nosso Senhor não associou a pequenez à presença e aos cuidados dos santos anjos, dizendo: Vede que não desprezeis um só destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai. Quando procuramos ver o que Teresinha dizia sobre os santos anjos, não esperamos um grande tratado, mas sim um conjunto de cânticos que saem do seu coração. Desde a sua infância, os santos anjos faziam parte de sua experiência e do seu ambiente espiritual. Quando ela tinha 9 anos, antes de sua primeira comunhão, Santa Teresinha consagrou-se aos santos anjos como membro de uma associação, a Associação dos Santos Anjos, com a seguinte oração: Consagro-me solenemente ao vosso serviço. Prometo na presença de Deus, da Santíssima Virgem Maria e das minhas companheiras, ser-vos fiel e aplicar-me a imitar as vossas virtudes, principalmente o vosso fervor, a vossa humildade, a vossa obediência e a vossa pureza. Já como aspirante da associação, ela havia prometido, entre aspas, honrar com uma devoção especial os santos anjos e Maria, sua augusta rainha. Trabalharei com todas as minhas forças para corrigir os meus defeitos e adquirir virtudes, para cumprir todos os meus deveres de estudante e de cristã. Fecha aspas. Os membros desta associação nutriam uma devoção particular pelo anjo da guarda, a quem rezavam a seguinte oração: Anjo de Deus, Príncipe celeste, guardião vigilante, guia fiel, pastor caridoso, alegro-me por Deus te ter criado com tantas perfeições e por ter te santificado pela sua graça e por ter te coroado de glória, por teres preservado no seu serviço. Deus seja louvado por todas as muitas coisas boas que fez por ti. Que vós próprios sejais abençoados por todo o bem que fazeis por mim e os meus colegas associados. Entrego-vos o meu corpo, a minha alma, a minha memória, a minha inteligência, a minha imaginação e a minha vontade. Governai-me, iluminai-me, purificai-me e disponde de mim segundo a vossa boa vontade. O simples fato de a futura doutora da Igreja ter feito esta consagração e ter rezado estas orações quando era criança não faz, evidentemente, com que isso faça parte da sua doutrina espiritual madura. No entanto, na sua maturidade, ela não só recorda estas consagrações com alegre aprovação, mas recomenda-se aos santos anjos sob diferentes formas, como veremos. Isso testemunha a importância que ela atribui a esta ligação com os santos anjos. Em A História de uma Alma, ela escreve: Quase imediatamente após a minha entrada na abadia, o colégio que ela estudava, fui recebida na Associação dos Santos Anjos. Gostava muito das práticas piedosas que ela impunha, pois tinha uma atração muito especial para rezar aos espíritos bem-aventurados do céu, particularmente àquele que Deus me deu como companheiro do meu exílio. A Florzinha do Carmelo cresceu numa família familiarizada com os anjos. Os seus pais falavam espontaneamente deles em diversas circunstâncias. Pauline, sua irmã mais velha, por exemplo, assegurava-lhe diariamente que os anjos estavam lá para vigiar e proteger. Na sua peça A Fuga para o Egito, Santa Teresinha descreve aspectos importantes da missão do anjo da guarda. Aí a Santíssima Virgem diz a Susana, mulher de um salteador e mãe do menino Dimas, doente de lepra. Abre aspas. Desde o seu nascimento, Dimas foi sempre acompanhado por um mensageiro celeste, e este mensageiro nunca o abandonará.
Como ele, também tu tens um anjo encarregado de te guardar noite e dia. É ele quem inspira os bons pensamentos e as ações virtuosas que realizas. Susana responde: Garanto-te que nunca ninguém para além de ti me inspirou bons pensamentos, e o que ainda não vi o mensageiro de que falas. Maria responde: Não o vistes, eu sei, porque o anjo que está ao teu lado é invisível, mas já está tão presente como eu. Foi graças às suas inspirações celestes que sentistes o desejo de conhecer Deus e de o ver aproximar-se de ti. Durante todos os dias do vosso exílio terrestre, estas coisas permanecerão mistérios para vós, mas, quando chegar o momento, vereis o Filho de Deus descer sobre as nuvens do céu, acompanhado de todas as suas legiões de anjos. Fecha aspas. Desta forma, Teresinha dá-nos a entender que o anjo de Dimas o acompanhou ao longo de toda a sua vida criminosa e, finalmente, ajudou a reconhecer a divindade de Cristo na cruz e despertou a sua saudade de Deus, ajudando-o assim a converter-se, ou seja, a roubar o céu e a tornar-se um ladrão convertido, um bom ladrão. Na vida real, Santa Teresinha encorajou a sua irmã Celina a viver um santo abandono, apelando à presença do seu anjo da guarda, dizendo: Jesus colocou perto de ti um anjo do céu, que está sempre a olhar por ti. Ele carrega-te nas mãos para que o teu pé não bata contra a pedra. Tu não o vês, no entanto, é ele que há 25 anos preserva a tua alma, que mantém a sua brancura virginal. É ele que afasta de ti as ocasiões de pecado. O teu anjo da guarda cobre-te com as suas asas, e Jesus, a pureza das virgens, repousa no teu coração. Não vês os tesouros, Jesus dorme e o anjo permanece no seu misterioso silêncio. No entanto, eles estão lá com Maria, que vos esconde também sob o seu véu. Num plano pessoal, procurou a orientação do seu santo anjo, dizendo: Meu santo anjo da guarda, cobre-me com a tua asa. Com o teu fogo, ilumina o caminho que estou a percorrer. Vem, dirige os meus passos, ajuda-me, eu te invoco, só por hoje. E ela pedia também a proteção para não cair no pecado, dizendo a seguinte oração: Ó meu santo anjo da guarda, cobre-me sempre com as tuas asas, para que eu nunca tenha desgraça de ofender a Jesus. Confiante na sua amizade íntima com o santo anjo, Teresinha não hesita em pedir-lhe favores concretos. Por exemplo, ao seu tio que chorava a morte de um amigo, ela escreveu: Coloco-me nas mãos do meu bom anjo. Penso que o mensageiro do céu levará bem a minha mensagem. Envio ao meu querido tio, para que derrame alguma consolação no seu coração, na medida em que a nossa alma a possa conter neste vale de exílio. Do mesmo modo, ela poderia enviar o seu santo anjo para participar da missa que o seu irmão espiritual, o padre Roland, missionário na China, ofereceria por ela. Ela escreveu: No dia 25 de dezembro, não deixarei de enviar o meu anjo, para que ele coloque as minhas intenções junto da hóstia que será consagrada por vós. Esta mediação das nossas orações é articulada mais formalmente na sua peça de teatro, A Missão de Joana d'Arc. Na peça, Santa Margarida e Santa Catarina dizem a Joana d'Arc: Minha querida filha, nossa doce companheira, a tua voz tão pura subiu ao céu. O anjo da guarda que sempre te acompanha apresentou os teus desejos à divindade eterna. Não terias São Rafael segurado a Tobite também? Quando rezavas, eu oferecia a tua oração ao Senhor? De Deus, o anjo traz a luz e a graça. Numa palavra, a bênção. Assim, na peça, Santa Margarida assegura a Joana d'Arc: Com Miguel, o grande arcanjo, voltaremos para te abençoar.
Esta bênção será uma fonte de força e de perseverança. E São Miguel explica a Joana d'Arc: é preciso lutar antes de poder reivindicar a vitória. E Joana d'Arc combateu, tirando a sua coragem da sua fé em Deus, com toda a humildade. No entanto, quando chegou a hora da sua morte, Joana ficou inicialmente revoltada por ter sido traída, mas São Gabriel veio e mostrou-lhe que, ao sofrer a morte através da traição, ela estaria mais intimamente associada a Cristo, que também foi traído. Assim Joana responde-lhe: ó belo anjo, a tua voz é doce. Sinto renascer a esperança no meu coração, quando me falas dos sofrimentos de Jesus. Pensamentos semelhantes devem ter sustentado Santa Teresinha nas amargas provações do fim da sua vida. Teresinha não procurava visões nem consolações. Lembrar-se-ão de que é a minha maneira de ser, não desejar ver nada, dizia ela. Sabeis bem que tenho dito muitas vezes a Deus, aos anjos e aos santos: o meu desejo é não os ver aqui na terra. Nunca quis ter visões. Não podemos ver aqui na terra o céu, os anjos, etc., tal como eles são. Prefiro esperar até depois da minha morte. Ela procurava antes a sua ajuda eficaz para a santidade. Na sua parábola do passarinho, ela clama a Cristo, dizendo: ó Jesus, o teu passarinho está feliz por ser fraco e pequeno. Não se sente desolado, o seu coraçãozinho está em paz e recomeça a sua obra de amor. Chama os anjos e os santos que se erguem como águias diante do fogo consumidor. E como este é objeto do desejo do passarinho, as águias têm piedade dele, protegendo-o e defendendo-o, e pondo em fuga ao mesmo tempo os abutres que o querem devorar. No que diz respeito à comunhão, não lhe parece estranho ficar muitas vezes sem consolação. Ela dizia: não posso dizer que seja frequente receber consolações quando faço as minhas ações de graças depois da missa. Talvez seja a altura em que recebo menos. No entanto, acho isso muito compreensível, pois ofereci-me a Jesus não como alguém que deseja sua própria consolação na sua visita, mas simplesmente para agradar àquele que se dá a mim. Como é que ela se preparou para a vinda de Nosso Senhor? Ela continua: imagino a minha alma como um pedaço de terra e peço à Santíssima Virgem que retire dela todo o lixo que a impeça de ser livre. Depois, peço-lhe que monte uma grande tenda digna do céu, adornando-a com as suas próprias joias. Por fim, convido todos os anjos e santos a virem ali dar um magnífico concerto. Parece-me que quando Jesus desce ao meu coração, fica contente por se ver tão bem recebido, e eu também. Segundo Teresinha, também os anjos se deleitam com este banquete que nos torna seus irmãos, como ela faz explicar Santa Cecília ao seu esposo convertido, Valeriano, em outra peça, dizendo: deves ir sentar-te no banquete da vida, para receberes Jesus, o pão do céu. Então o serafim chamar-te-á seu irmão, e vendo no teu coração o trono do seu Deus, far-te-á deixar a terra, verás a morada deste espírito de fogo. Mas a simples ajuda dos anjos não bastava a Teresinha. Ela queria sua amizade e a participação íntima na intensidade do seu amor a Deus. Desejava mesmo que eles a adotassem como sua. Daí a sua oração audaciosa: ó Jesus, eu sei que o amor só se paga com amor. Por isso procurei e encontrei o caminho para consolar o meu coração, dando-te amor por amor. E recordando a oração de Eliseu a seu pai Elias, quando ousou pedir-lhe o seu duplo espírito, apresentei-me diante dos anjos e dos santos e disse-lhes:
Sou a mais pequena das criaturas. Conheço a minha miséria e a minha fraqueza, mas sei também quantos corações nobres e generosos gostam de fazer o bem. Peço-vos, pois, ó habitantes abençoados do céu, peço-vos que me adoteis como vossa filha. Só a vós caberá a glória que me fareis merecer, mas dignai-vos atender a minha prece. É uma ousadia, bem eu sei, mas atrevo-me a pedir-vos que me obtenhais o vosso duplo amor. Fiel à pequena via, Teresinha não procurava a glória, mas apenas o amor, dizendo: o coração de uma criança não procura riquezas e glórias, mesmo a glória do céu. Ela compreende que essa glória pertence por seu direito aos seus irmãos, os anjos e os santos. A sua própria glória será a glória refletida que brilha na fronte de sua mãe, a Igreja. O que esta criança pede é amor. Ela só sabe uma coisa: amar-vos, ó Jesus. Mas uma vez no céu, ela contempla Deus com todo o gosto. A sugestão de que seria colocada entre os serafins responde um pouco sem papas na língua, dizendo: ah, mas se eu for para o meio dos serafins, não farei como eles. Todos eles se cobrem com as suas asas diante de Deus. Eu terei muito mais cuidado para não me cobrir com as minhas asas. Teresinha, para além de se servir da intercessão e da assistência voluntária dos anjos, chega a reclamar a sua santidade para crescer na mesma. Na sua oblação ao amor misericordioso, ela reza, dizendo: ofereço-vos todos os méritos dos santos, no céu e na terra, os seus atos de amor e dos santos anjos. Finalmente, ofereço-vos, ó Santíssima Trindade, o amor e os méritos da Santíssima Virgem, minha querida Mãe. É a ela que abandono a minha oferta, pedindo-lhe que a presente a vós. Da mesma forma, ela implorou ao seu anjo da guarda, dizendo: ó anjo formoso da pátria, dai-me o vosso santo fervor. Não tenho senão os meus sacrifícios e a minha austera pobreza. Com as tuas delícias celestes, oferece-os à Trindade. Na sua própria consagração religiosa a Deus, Teresinha sente também uma profunda união com os santos anjos, dizendo: a castidade faz-me irmã dos anjos, destes espíritos puros e vitoriosos. E ela encorajava a sua noviça, a irmã Maria da Trindade, com os seguintes versos: Senhor, se prezas a pureza do anjo, desse espírito de fogo que nada nos céus azuis, não amas também, subindo sobre a alma, o lírio que o teu amor soube conservar puro? Meu Deus, se o anjo de asas vermelhas, que aparece diante de vós, é feliz, a minha alegria também aqui embaixo é como a dele, já que tenho o tesouro da virgindade. Santa Teresinha tinha plena consciência da profunda diferença que separa os santos anjos dos homens. Poder-se-ia pensar que ela os invejava, mas pelo contrário, ela compreendia demasiado bem a encarnação, dizendo: quando vejo, ó Deus eterno, envolto em faixas, quando ouço o pobre grito do Verbo divino, ó minha querida mãe, já não invejo os anjos, porque o seu poderoso Senhor é o meu querido irmão. Na oração, porque te amo, ó Maria. Os anjos também, e assim, se fosse possível, invejariam a nós, pobres criaturas de carne. Numa peça de Natal, em que nomeia os anjos segundo a sua tarefa relacionada com Cristo, por exemplo, o anjo do menino Jesus, o anjo da Sagrada Face, o anjo da Eucaristia, ela faz cantar o anjo do juízo final, dizendo: diante de ti, doce menino, o querubim se inclina, perdido de admiração. Ele pondera o teu inefável amor. Como tu, ele gostaria, sobre a colina sombria, de poder morrer um dia.
Depois, ela faz todos os anjos cantarem em um refrão: como é grande a felicidade da humilde criatura! Os serafins, enlevados, abandonariam ao Jesus a sua natureza angélica e tornar-se-iam infantes. São os santos anjos no presépio, a cena final. Aqui encontramos o tema preferido de Teresinha em relação aos santos anjos, a sua, digamos, santa inveja do gênero humano, pelo qual o Filho de Deus se fez carne e morreu. Ela deveu isso, em grande parte, ao seu querido e sofredor pai, a quem dedicou as palavras do anjo Rafael a Tobit, dizendo: porque eras agradável a Deus, era necessário que fosses provado por várias provas. Sobre este tema, ela cita em uma de suas cartas: ó, meu aleluia está cheio de lágrimas. Queixas-te muito cá embaixo, quando os anjos lá em cima te felicitam e os santos te invejam. É a tua coroa de espinhos que lhes causa inveja. Ama, pois, os seus aguilhões, como tantas provas de amor do divino esposo. E numa peça de Santa Cecília, ela coloca nos lábios de um serafim a explicação deste mistério a São Valeriano, dizendo: esposos amados pelo céu, as rosas do martírio coroarão as vossas frontes. Não há voz, não há lira capaz de cantar este grande favor. Perco-me no meu Deus, contemplo os seus encantos, mas não posso sacrificar-me e sofrer por ele. Não posso dar-lhe nem o meu sangue, nem as minhas lágrimas. Apesar de todo o meu amor, não posso morrer. A pureza do anjo é a sua brilhante sorte. Mas tu tens a vantagem sobre os serafins. Podes ser puro e podes sofrer. Outro serafim, contemplando o menino Jesus no presépio e o seu amor na cruz, clama a Emanuel: ai de mim, por que é que eu sou um anjo incapaz de sofrer? Jesus, por uma doce troca, por ti eu gostaria de morrer. Em outra cena, ela faz Jesus assegurar ao anjo da Sagrada Face que o seu pedido de misericórdia será escutado para as almas consagradas, para que não se tornem tíbias, dizendo: mas estes anjos da terra vão habitar num corpo mortal, e por vezes as suas sublimes ânsias ascendentes para ti abrandarão. E para os pecadores, para que se tornem santos, ela continua: concede, ó Jesus, que com um só de teus olhares os torne mais brilhantes do que as estrelas do céu. E Jesus diz: quero atender a tua oração, toda e qualquer alma obterá o perdão, enchê-la-ei de luz logo que invocar o meu nome. Depois ainda ela faz Jesus acrescentar essas palavras consoladoras e luminosas: ó, tu que sobre a terra quisestes partilhar a minha cruz, a minha dor, anjo belo, ouve o mistério, cada alma que sofre é tua irmã. No céu, o brilho do seu sofrimento no teu rosto brilhará, e o brilho da tua essência pura iluminará o Marte. Ou seja, no céu, os anjos e os santos, na comunhão da glória, partilharão e alegrar-se-ão com a glória uns dos outros. Existe assim uma maravilhosa simbiose entre os anjos e os santos na economia da salvação. Vemos isso em todos esses escritos de Santa Teresinha, em suas peças teatrais, nos seus poemas. Teresinha exprime esta ideia à sua irmã Celina, explicando-lhe por que Deus não fez dela um anjo, dizendo: se Jesus não te criou o anjo no céu, é porque quer que sejas como um anjo na terra. Sim, Jesus quer ter a sua corte celestial cá embaixo, como lá em cima. Quer anjos mártires, quer anjos apóstolos, e criou uma florzinha desconhecida que se chama Celina, com esta intenção. Ele quer que a sua florzinha salve almas para ele. Por isso, só quer uma coisa: que a sua florzinha olhe para ele enquanto sofre o seu martírio. E é este olhar misterioso, trocado entre Jesus e a sua florzinha, que fará maravilhas e dará a Jesus uma multidão de outras flores. Mais tarde, assegura-lhe que os anjos,
como abelhas vigilantes, sabem colher o mel contido nos misteriosos e múltiplos cálices que representam as almas, ou antes, os filhos da florzinha virginal, ou seja, os frutos deste amor expiatório. Quando Teresinha aproximava-se da morte, ela confessou, dizendo: Sinto que vou entrar no meu repouso, mas sinto sobretudo que a minha missão está a começar. A minha missão de fazer amar a Deus como eu o amo, de dar o meu pequeno caminho às almas. Se Deus responder aos meus desejos, o meu céu será passado na terra até o fim do mundo. Sim, quero passar o meu céu a fazer o bem na terra. Isso não é impossível, porque do seio da visão beatífica os anjos velam por nós. Vemos assim como ela entende a sua missão celeste à luz dos mistérios angélicos. Ao padre Roland, seu irmão missionário na China, ela escreve: irmão, sinto ser-te-ei mais útil no céu do que na terra, e é com alegria que te venho anunciar a minha próxima entrada nesta cidade abençoada, certa de que partilharás a minha alegria e agradecerás ao Senhor por ter me dado os meios de te ajudar mais eficazmente nas tuas obras apostólicas. Espero realmente não ficar inativa no céu. O meu desejo é continuar a trabalhar pela Igreja e pelas almas. Peço a Deus e estou certa de que Ele me responderá. Não estão os anjos continuamente ocupados conosco, sem deixarem de ver o rosto divino e de se perderem no oceano de amor sem margens? Por que é que Jesus não me deixaria imitá-los? Ela assegura também ao padre Bilieri, seu primeiro irmão, dizendo: Prometo fazer-vos provar, depois da minha partida para a vida eterna, a felicidade que se pode encontrar ao sentir uma alma amiga junto de si. Não será essa correspondência mais ou menos distante, sempre muito incompleta, que pareces desejar, mas será uma conversa fraterna, que encantará os anjos, uma conversa que as criaturas não poderão censurar, porque lhe serás oculta. Quando a irmã Maria da Eucaristia se mostrava assustada com as visitas de Teresa após a sua morte, Teresinha respondia-lhe: O teu anjo da guarda assusta-te? Ele segue-a, no entanto, a toda hora. Pois bem, eu segui-la-ei da mesma maneira, e ainda mais perto. Não te deixarei escapar de nada. Contemplemos, pois, a pequena via de Santa Teresinha à luz dos anjos. Como é evidente que eles faziam parte integrante da sua vida interior. Eram os seus companheiros, os seus irmãos, a sua luz, a sua força e a sua proteção no seu caminho espiritual. Ela podia contar com eles, fiéis servidores de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem se tinha consagrado desde criança e a quem se tinha entregue para ser sua filha espiritual na maturidade. Ela é uma luz que guia os membros da obra dos santos anjos, pois, se não nos tornamos como criancinhas, a essência da pequena via, nunca chegaremos a uma verdadeira intimidade com estes espíritos celestes. Só por este caminho poderemos cumprir, em união com os anjos, a nossa missão ao serviço de Cristo e da sua Igreja. Vamos citar agora os deveres da confraria, o Santo Anjo da Guarda, que Santa Teresinha pertenceu quando era interna na abadia. Primeiro, de manhã e de noite, pedir a proteção do Santo Anjo da Guarda. Segundo, pedir a ajuda do Santo Anjo em todas as dificuldades e ocupações. Terceiro, pedir a ele que a ajude para reconhecer a verdadeira vocação. Quarto, pedir a sua ajuda principalmente na tentação. Quinto, fielmente seguir suas inspirações em todas as atividades, na luta contra as fraquezas e na prática das virtudes. Sexto, agradecer-lhe ao receber uma ajuda inesperada, no perigo e ao vencer uma tentação. Sétimo, sempre e em todo lugar ser modesto, também quando estiver sozinho, como delicadeza ao santo anjo.
Oitavo, para dar honra ao santo anjo da guarda, fazer uma boa obra, dar esmola, uma obra de misericórdia pelos mortos, oferecendo uma santa missa, uma comunhão e enviar o santo anjo onde há necessidade. Nono, ter uma imagem do santo anjo, beijar a imagem com respeito e pô-lo no lugar de honra no quarto. Décimo, consagrar principalmente as terças-feiras e o mês de outubro ao santo anjo. 11º, na adoração, olhar para ele um momentinho, rezar e pedir que ele ofereça a Deus a nossa adoração e devoção. 12º, rezar o terço ao santo anjo. O bom anjo da guarda, ficai perto de mim e daqueles a quem estou unido, e na hora da nossa morte. 13º, exercitar a coroa dos anjos. 14º, interiormente cumprimentar o santo anjo de cada pessoa que visitamos ou que nos visita, ou o santo anjo de cada cidade para onde vamos fazer uma viagem. 15º, honrar principalmente os santos anjos que ninguém lembra, daqueles que não creem em Deus e dos católicos ingratos. 16º, espalhar a devoção aos santos anjos com todas as forças. 17º, de maneira especial celebrar a festa do Santo Anjo da Guarda e dos 3 arcanjos. E 18º, imitar os santos anjos, tê-los como modelo, esforçar-se para vencer as dificuldades, na terra viver uma vida pura e angelical. E 19º, exercitar as virtudes para uma vez no céu participar da sua glória. Vamos terminar agora com uma oração em forma de poema que Santa Teresinha escreveu ao seu anjo da guarda. Glorioso guardião de minha alma, tu que brilhas lá no céu como pura e doce chama ao lado do trono do Eterno. Tu, por mim, desces à terra e com tua luz me iluminas, tornando-te meu irmão, amigo e consolador. Conhecendo minha fraqueza, tu me diriges pela mão, e te vejo com ternura afastar as pedras do caminho. Tua doce voz me convida a olhar sempre para o céu, e quanto mais me vês pequena, humilde, mais esplendorosa te torna a tua fronte. Ó, tu que cruzas o espaço mais velozmente que os relâmpagos, peço-te que em meu lugar voe até aqueles que amo, e com as tuas asas enxuga-lhes o pranto. Canta como Jesus é bom, e que a dor tem os seus encantos, e sussurra-lhes o meu nome. Quero, nesta curta vida, salvar os meus irmãos, os pobres pecadores. Ó meu belo anjo do céu, dá-me teus santos ardores, só tem meus pobres sacrifícios e minha austera pobreza. Com os teus gozos celestiais, oferece-os à Trindade. A ti o reino e sua glória. Com os dons do Rei dos Reis, a mim o cibório e a sua hóstia, a mim o tesouro da cruz. Sim, a mim só a cruz com a hóstia. Com tua ajuda celeste, espero em paz a outra vida e as alegrias eternas. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus,